Oi, pessoal. Eu tô hoje estudando Direito Penal, porque eu tenho prova amanhã de Direito Penal e sim, eu só estou estudando hoje. Assim bem que, como vocês viram, eu sempre tô dando umas resumidas durante a semana, então eu sei o que cai, eu sei a matéria, mas um dia antes da prova a gente tem que estudar, né? Então eu tô fazendo um resumo de toda a matéria que vai cair em folhinha de fichário, ó. E vocês viram que eu tava fazendo no computador e eu queria muito fazer no computador ainda, só que minha impressora está sem tinta e eu estou sem folha sulfite. Então não vai rolar. Vou ter que fazer à mão mesmo, então é isso que eu tô fazendo. E eu tenho, por exemplo, ó, pra vocês verem, alguns exercícios. Tem aqui e tem alguns no caderno também. Essa daqui é de uma matéria e no celular também. Aqui é de uma parte da matéria e no celular de outra parte da matéria. Então eu vou fazer os resuminhos de toda a matéria e depois eu vou começar a fazer os exercícios, que são os exercícios que mais me ajudam, assim, pra prova mesmo. Então, por mim, eu só faria os exercícios e já tava bom, mas como eu quero me preparar bem, porque eu não quero ficar de exame, né, porque fim do ano chegando e se eu não pegar exame eu posso ir embora pra Minas mais cedo. Então, minhas provas finais são nos últimos dias de novembro e se pegar exame fica até lá pelo dia 15 de dezembro. Então, eu não quero isso de jeito nenhum. E eu nunca peguei exame, na verdade já peguei um exame no semestre anterior, que foi de civil, mas eu fiquei doente, então eu não tava indo nas aulas. E é uma das matérias que estava muito complicada de direito civil no semestre passado, então eu peguei só esse exame nesses 2 anos de faculdade, mas eu não peguei nenhum exame no fim do ano, então não quero continuar sem pegar, porque é o pior exame da vida, né? Fazer exame quando já tá todo mundo de férias e próximo ainda dos feriados de fim de ano, né? Então, vou mostrar pra vocês o que eu já fiz aqui e como eu tô fazendo, ó, vocês podem ver que tá tudo bem coloridinho. E vou explicar pra vocês como que eu tô me organizando aqui. Ó, pessoal, a primeira parte da matéria é sobre pena privativa de liberdade. Então eu tô começando a estudar aqui sobre a progressão de regime, quando que a pessoa pega regime fechado, regime semiaberto ou regime aberto, no início, assim, da pena, porque eles podem, tipo, passar de cada regime, né? Eles podem passar do fechado pro semiaberto, do semiaberto pro aberto, assim como podem passar do aberto pro semiaberto e do semiaberto pro fechado também. Então, eles podem tanto progredir de regime como regredir também. Então, ó, vou explicar para vocês. Um criminoso, ele pega regime inicial fechado quando é crime mais grave, se ele é reincidente, condenado à reclusão, e quando a pena de reclusão é maior do que 8 anos. Então, eu vou mostrar para vocês. Ó, a pena privativa de liberdade, ela pode ser a prisão, a detenção e a reclusão. Aqui é a menos grave e aqui é a mais grave. Então, prisão é menos grave, detenção meio termo e reclusão é mais grave. Então, ele pega regime fechado quando ele é condenado à reclusão em mais de 8 anos. E aí ele pode progredir de regime, e depois eu explico para vocês como. E ele pode pegar o semiaberto quando ele pega a pena de reclusão entre 4 e 8 anos e a pena de detenção. Então, se ele pegar reclusão entre 4 e 8 anos, ele pode começar no semiaberto. E se ele pegar detenção, que é aqui, ele também começa no semiaberto. Quanto ao regime aberto, gente, a pena é de até 4 anos, mas como vocês podem ver aqui, ó, é difícil de acontecer de alguém pegar regime aberto inicial, porque a pena de até 4 anos ela pode ser convertida em trabalhos sociais. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, gente. Para que eles consigam a progressão de regime, eles precisam cumprir a pena, pelo menos 1/6 da pena no regime. Por exemplo, ele foi condenado a 8 anos. Se ele cumprir 1/6 de 8 anos em regime fechado, ele já pode progredir para o semiaberto. Isso se ele tiver um bom comportamento, claro. Bom, pessoal, então eu vou continuar meu resuminho e vou contando mais para vocês sobre o direito penal, que acho que é uma área que interessa bastante gente, né? Porque a gente sempre tá vendo, por exemplo, agora, né, no Brasil tá tendo muito político sendo caçado e tudo mais. E muita gente tem essa dúvida, por exemplo, foi condenado a, sei lá,
8 anos em regime fechado, por que ele foi condenado em regime fechado, então, tipo, tá aí a explicação. E como eu sei que direito penal é uma das áreas do direito que geram bastante dúvidas, eu achei legal vir contar pra vocês. Então eu vou dar mais uma resumida aqui e logo eu volto pra contar mais um pouquinho. Pessoal, sobre as cores que eu tô usando, por enquanto, eu usei aqui o laranjinha pro título, usei também, grifando aqui em laranja, o tema da aula, né? Por exemplo, o tema de agora é pena privativa de liberdade. Esse daqui tá dentro disso, então eu coloquei com a mesma cor. E o que tá dentro do, por exemplo, aqui é um subtítulo, né? O sistema progressivo. E o regime fechado, então, tá em amarelo, o semiaberto em amarelo, e vou fazer o resuminho do aberto também em amarelo. Que daí fica mais fácil para eu avaliar, né? Então, aqui é o título, aqui o subtítulo, e a lápis eu tô colocando tudo que é pertencente aqui ao subtítulo. E que mais, gente? Eu adoro usar essas tabinhas aqui, que eu nem sei o nome disso, esqueci. Me deixem aqui nos comentários o nome disso, porque eu não lembro. Então eu adoro usar isso daqui para fazer os resuminhos, porque eu acho que a letra fica mais bonita. E aqui eu usei para perguntas um grifa-texto rosa, que aí fica mais fácil de eu identificar tudo, né? Então, rosinha para as perguntinhas. E a pergunta daqui é: o condenado à detenção jamais cumprirá a pena em regime fechado? E isso é mentira, ele pode chegar a cumprir sim em regime fechado. Porque é aquilo que eu expliquei para vocês. Eles podem tanto progredir de regime, como podem também regredir de regime. Eles progridem após cumprir 1/6 da pena no regime, e também tem a questão de bom comportamento e tudo mais, e eles podem também regredir de regime quando eles têm mau comportamento, tentativa de fuga, participam de rebelião e essas coisas. Então, eles podem sim cumprir pena em regime fechado, mesmo que o regime inicial deles tenha sido semiaberto. Gente, só agora eu percebi que eu tô usando a folha de cabeça pra baixo. Ai, meu Deus, agora eu vou assim até o final, ó. Tá vendo que eu comecei daqui? Olha aí onde tá pra marcar a data, tá no final. Eu usei ela de cabeça pra baixo, mas sem problema. Agora eu vou acabar ela assim. Vou usar ela assim, eu não vou passar tudo a limpo de novo, não. E vim mostrar mais uma coisa pra vocês sobre progressão de regime, que eu achei bem interessante falar. Que é que, para poder progredir de regime, existem 2 tipos de requisitos, que são o requisito objetivo, que é o cumprimento da pena em pelo menos 1/6 no regime, e tem algumas exceções. Por exemplo, se for um crime hediondo, tem que cumprir pelo menos 2/5 da pena no regime. Se ele for reincidente por crime hediondo, ele tem que cumprir pelo menos 3/5 da pena. E tem o requisito subjetivo também, que é o bom comportamento. E uma observação super importante é que não é possível a progressão de regime por saltos. Ou seja, ele não pode passar, por exemplo, do regime fechado direto para o aberto. Ele vai cumprir, então, por exemplo, se ele foi condenado não por crime hediondo, por um crime grave, mas não hediondo. Ele vai cumprir 1/6 da pena em regime fechado, daí ele pode pleitear a progressão de regime pro semiaberto. Daí ele vai cumprir, então, mais 1/6 em semiaberto, e aí ele pode pleitear a progressão de regime pro aberto. E outra coisa que é legal falar também é que não pode usar o habeas corpus para pleitear a progressão de regime. Então, não tem como, por exemplo, o criminoso pedir o habeas corpus para poder progredir, por exemplo, do regime fechado para o semiaberto. Para quem não sabe o que é habeas corpus é uma ação judicial para proteger o direito de liberdade de locomoção que tenha sido lesado ou ameaçado por abuso de autoridade. Então, acho que vocês devem ver bastante disso na TV, eles falam bastante disso no jornal, eu acho, se não me engano.
E em séries também, eles estão sempre falando sobre habeas corpus, então é isso, é uma ação judicial que tem o objetivo de proteger a liberdade de locomoção. Então, os presidiários, por exemplo, eles poderiam, se fosse o caso, alegar que o regime fechado está ameaçando o direito de liberdade de locomoção dele. Então, não faz sentido isso, então ele não pode pleitear a progressão de regime pelo habeas corpus. Amém, né, gente? Senão ia estar todo mundo fazendo isso e não ia dar certo. Então, não pode. E mais uma coisa que eu quero mostrar pra vocês, que eu também mudei a cor para coisas importantes. Então, peraí que eu vou mostrar. As anotações importantes, gente, eu coloquei em lilás. Então, aqui as exceções, que eu achei bastante importante anotar, porque pode cair em exercício alguma dessas exceções e eu não vou saber calcular, então preciso saber disso. E eu coloquei também sobre os saltos, que é importante lembrar, já sabia disso, mas eu precisava guardar aqui, então eu deixei aqui também. E vou anotar sobre o habeas corpus aqui, que eu também acho importante, também vai ficar de roxinha. Pessoal, mais uma coisa que eu fiz pra mostrar pra vocês, que eu quero mostrar pra vocês, é isso aqui, ó. Eu usei os post-its para marcar conceitos importantes da página. Então, por exemplo, eu marquei aqui o conceito de progressão de regime, que é a passagem de um regime menos rigoroso de um regime mais rigoroso para um menos rigoroso. E o conceito de habeas corpus, que eu já falei para vocês. E eu passei um durex em cima deles, gente, porque como esses resumos, isso aqui do caderno tem que durar até o 5º ano, quando eu for fazer a OAB, 4º, 5º ano, né? E eu vou precisar de toda a matéria para a OAB, então eu não quero que eles se soltem e se percam por aí, e nem que a matéria suma da folha, ou enfim. Então, eu coloquei um durex aqui, que é para preservar meu post-it, e é isso aí. Se vocês quiserem, eu posso em um outro vídeo falar um pouco mais sobre a OAB, sobre como funciona a prova e tudo mais. E já me pediram para fazer, então, o vídeo das áreas do direito, eu ainda vou fazer, eu fiquei de fazer no fim de semana, mas eu não consegui, não deu tempo. Então eu vou fazer sim para vocês, e vou ver se eu faço já essa semana, ou no fim de semana, entre fim de semana e semana que vem. Voltando a falar sobre progressão e regressão de regime, diferentemente da progressão de regime que não pode ocorrer por saltos, ou seja, a pessoa não pode sair do fechado direto para o aberto sem antes passar pelo semiaberto. A pessoa tem que passar pelo semiaberto, cumprir o sexto da pena, passar para o aberto. Então, saiu do fechado, cumpriu um sexto da pena no fechado, passou para o semiaberto, cumpriu mais um sexto da pena. Aí vai para o aberto. Diferentemente disso, na regressão de regime, ou seja, quando ela passa de um regime menos rigoroso para um regime mais rigoroso, ela pode sim voltar do regime, por exemplo, aberto, direto para o fechado, sem ter que voltar, por exemplo, para o semiaberto. E a regressão de regime ocorre por mau comportamento, participação em fuga, que mais? Participação em rebelião. O uso de celular também ocasiona regressão de regime. Em tese, né, gente? Em teoria é assim. Na prática a gente já sabe que é diferente disso. Mas enfim, na teoria ocasionaria a regressão de regime, tá? Pessoal, uma curiosidade muito legal que eu quero contar pra vocês, que até o professor dessa aula eu não sabia, é o seguinte: no Brasil, o limite de pena é de 30 anos. O que isso quer dizer? Porque a gente já viu várias outras pessoas serem condenadas a mais que isso, né? Pelo menos eu já vi, eu não sei vocês. Mas enfim, um exemplo, por exemplo, tá lindo isso daí, mas enfim, um exemplo é o Maníaco do Parque, que se você colocar no Google vai aparecer ele ali, tem ele no Wikipedia, tem até o Chico Picadinho, se vocês colocarem, se vocês quiserem saber. Mas enfim, o Maníaco do Parque, ele foi condenado a 268 anos. Então, por exemplo, o limite de pena é 30 anos, mas é 30 anos que ele vai cumprir. Só que o tempo que foi dado para ele de pena, então, não vai significar nada? Claro que vai. É o seguinte: por exemplo, para ele poder pleitear uma progressão de regime, ele vai ter que cumprir, por exemplo, supondo que não fosse um crime hediondo, vamos pôr assim, mas é porque ele cometeu um homicídio triplamente qualificado, estupro, atentado ao pudor e ocultação de cadáver. Então ele cometeu muita coisa, enfim. Vamos supor que ele tivesse cometido um outro crime, que ele precisasse de um sexto de pena, de cumprimento de pena, para poder progredir de regime, tá? Vamos supor. Então, por exemplo,
ele vai precisar de um sexto da pena para progredir, e não é sobre 30 anos, é sobre 268 anos, que foi a pena que foi aplicada para ele. Então, por exemplo, ele teve uma pena definida de 268 anos, né? E ele, claro que ia começar em regime fechado, e vamos supor que ele quisesse pleitear a progressão de regime. Ele teria que ficar em regime fechado por 44 anos no mínimo. Então, é mais ou menos isso, tá, gente? Porque vai dar uma conta quebrada, vai dar 44,66666. Enfim, então ele teria que ficar 44 anos em regime fechado. Vamos arredondar para 45 aí. Ele teria que ficar 45 anos em regime fechado, só que o limite de pena no Brasil é 30 anos. Então ele vai cumprir a pena toda dele em regime fechado. É isso que significa a definição que o juiz dá, por exemplo, de 200 e tantos anos de pena. Mas ele não vai cumprir todos esses anos, porque o limite de pena no Brasil é 30 anos. E aí meu professor, ele explicou pra gente que, por exemplo, o Chico Picadinho, não sei quanto foi a pena dele, mas ele já cumpriu 41 anos de pena, e o limite no Brasil é 30 anos. E aí meu professor, ele explicou pra gente que o que eles deveriam ter feito é colocar esses dois sujeitos, por exemplo, em medida de segurança. Porque daí, medida de segurança não tem tempo limite, eles vão ficar lá até que alguém defina que eles estão sãos ou não. Então, como não tem limite, não teria o risco que eles fossem soltos. Então, quem definiu a pena deveria ter definido que eles ficassem em medida de segurança para daí não correr o risco deles serem soltos. Então, por exemplo, o que eu quero explicar para vocês, o que eu acho muito interessante do direito brasileiro, é que mesmo o juiz dando uma sentença de 268 anos, o condenado só vai cumprir 30 anos. Mas essa sentença do juiz não vai permitir que ele progrida de regime. Então, é para isso que serve essa pena tão alta, mas só vai cumprir 30 anos. Para quem ficou curioso, pessoal, esse daqui é o maníaco do parque, condenado a 268 anos por homicídio triplamente qualificado, estupro e atentado ao pudor e ocultação de cadáver. Ele é um assassino em série brasileiro. Ele estuprou e matou pelo menos 6 mulheres e tentou assassinar outras 9 em 1998. Tem ele aqui no Wikipedia. Vou mostrar pra vocês também, ó. Aqui é o Chico Picadinho. Não fala aqui quanto de pena que ele cumpriu. Não tá falando. Mas, enfim, foi bastante tempo também, tá, gente? Ele é um assassino em série brasileiro também, que ele esquartejou 2 mulheres em 1996 e 1976, respectivamente. E que mais? Ele foi condenado por homicídio e esquartejamento. E aqui tá falando que ele... Cadê? Deve deixar prisão, tá vendo, ó? Como ele já tinha cumprido 41 anos, corria o risco dele ser solto, ó. Tá vendo aqui onde fala? Matou e esquartejou mulheres em São Paulo nas décadas de 60 e 70 e está preso há 41 anos. 11 a mais do que o permitido pelo Brasil, pela lei brasileira. Então, ele corria o risco de ser solto devido a isso aqui, ó. 41 anos, sendo que o limite é 30 no Brasil. Pra quem tá curioso, gente, o Chico Picadinho ficou conhecido por esse apelido porque ele esquartejava mulheres e as partes das mulheres que não tinham ossos, ele jogava na privada e dava descarga. E as que tinham, ele guardava em malas. Gente do céu, que absurdo! Eu não sei se eu dou risada ou se eu choro, porque é muito absurdo, né? Muito absurdo. Mas enfim, ele fez isso e não fala aqui quanto de pena ele foi condenado, gente, então não sei dizer pra vocês. Mas ele já cumpriu 41 anos e ele tá pedindo pra ser solto. E como ele não tá em medida preventiva, em medida de segurança, quer dizer, corria esse risco. Mas parece que foi revogado. Não sei onde tá falando, mas eu li em algum lugar que tinha sido revogado esse pedido dele. Mas tem outros sites falando que ele deve deixar prisão. Então, vai saber, né, gente? Se eu souber se ele deixou ou não a prisão, se vai deixar ou não, eu conto pra vocês. Mas já tem alguns lugares aqui falando que foi revogado. Mas até no G1 aqui da Globo, o Fantástico, teve uma reportagem do Fantástico falando que depois de 41 anos, ele pode sair da cadeia. Então, esperamos que não, não é mesmo? Principalmente as mulheres, nós mulheres, esperamos que ele continue bem preso ali, né?
Pessoal, eu acabei de fazer meu resumo, ficou enorme, vou mostrar já já pra vocês. E agora eu vou tomar um banho, porque já é super tarde e eu tô super cansada e a prova é amanhã cedo. Então, preciso descansar pra prova. Mas antes eu vou tomar banho e depois eu vou resolver os exercícios, porque como eu já estudei tudo, então agora eu já tô capacitada pra resolver todos os exercícios. Então eu vou resolver pra ter certeza que eu tô sabendo direitinho. E amanhã a primeira aula vai ser uma revisãozinha que o professor vai passar pra prova. E a segunda aula vai ser a prova. Então às 10 horas é minha prova amanhã. Então eu vou finalizar o vlog por aqui. Gente, não se esqueçam de dar like no vídeo, porque o YouTube agora ficou diferente, o YouTube mudou. E ele só avisa quando soltam vídeos se você curte os vídeos da pessoa, do youtuber que você assiste. Então se você não estiver curtindo, você provavelmente não tá recebendo as notificações quando saem vídeos novos. Então curtam aí pra vocês poderem ser avisados quando sair vídeo novo. E podem ativar o sininho também, que daí chega uma notificação no seu celular ou no seu e-mail pra você poder ver que saiu o vídeo novo. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal também. E outra coisa, curtir me ajuda muito, gente. Então curtam bastante esse vídeo, que pra eu saber que vocês gostam de vídeos de story vlog. E aí eu faço sempre mais vídeos assim pra vocês. E é isso, pessoal. Um beijo. E agora fiquem com o meu resuminho. E até o próximo vídeo. Tchau! Bom, pessoal, ele ficou enorme, então aqui eu já tinha mostrado pra vocês. Aí temos mais aqui atrás, aqui sobre penas restritivas de direito. Tudo aquilo que eu tava falando pra vocês no vídeo era sobre uma folha do estudo, então era só sobre pena privativa de liberdade, até aqui. E aí depois começam pena restritiva de direito, depois temos pena de multa, liberdade condicional, determinação da pena, daí temos aqui a dosimetria da pena, aí sobre os agravantes e atenuantes, a pirâmide para saber a ordem de importância dos atenuantes e agravantes. Daí aqui temos os efeitos da condenação, algumas perguntinhas que eu já respondi e finalmente. Então agora eu vou responder mais perguntas, porque eu tenho várias listas aqui no celular. E tenho também lista aqui comigo sobre dosimetria de pena, que eu preciso responder esses exercícios. E eu posso usar a calculadora amanhã na prova, então esses exercícios farei com a calculadora. É isso, pessoal.